pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vlog, mais uma tag do Vlogs da Nai. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e me acompanhe ao decorrer desse vídeo até o final. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo para mim, se você tiver alguma pergunta. E também me conte aqui nos comentários se você já leu algum dos livros que a gente vai tratar. Bem, hoje a gente vai falar sobre alguns livros que pode te auxiliar, que talvez você já tenha lido ou já tenha ouvido falar, ou também que às vezes você nunca tenha ouvido falar sobre algum assunto ou sobre nenhum livro que hoje eu vou trazer para vocês. Hoje, o que eu trago são livros de psicologia ou que podem ser considerados também de autoajuda, ou que possa te ajudar, de psicanálise e também de constelações familiares. Então, vem comigo verificar todos esses livros? Bem, o primeiro livro que eu trago para vocês é O Amor como Estilo de Vida, do autor Gary Chapman. Não sei se é assim que se pronuncia, mas Gary, eu creio que é assim. O Amor como Estilo de Vida. Descubra como viver o amor através de suas atitudes e ações. Então, aqui ele vai tratar como você pode pedir uma forma de perdão mais amorosa, como você realmente pode não somente falar que o amor vai mudar o mundo, mas que suas ações, que em cada suas ações tenha amor demonstrado através de atitudes, através de perdão, através de reconciliação, de você não ficar esperando a outra pessoa dar o primeiro passo, mas sim você dar o primeiro passo. Então, realmente o título faz jus ao que o autor já diz, que o amor como estilo de vida. E este autor é o mesmo autor das 5 linguagens do amor, 5 linguagens do perdão, 5 amor da linguagem dos adolescentes e também das crianças. Recomendo ele. Bem, o outro livro que eu tenho é A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, e o subtítulo é Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Aqui a gente tem um diálogo de um leigo e de um monge, se eu não me engano, ou de um filósofo, que o monge ele vai tratar sobre esses assuntos de aceitação no grupo, vai falar sobre que a gente precisa se conhecer para depois a gente querer ser aceito. Porque automaticamente, quando você se conhece, você sabe quem você é, você não vai procurar a aprovação das pessoas, você não vai procurar ser, será que a pessoa gosta de mim? Será que a pessoa deixou de gostar? Né? Ou seja, você não vai saciar por essas coisas, por esses pingos de água que às vezes a pessoa quer que você beba delas, ou beba de suas atitudes. Então, ele vai falar a respeito de que... E é uma conversa muito aberta, onde esse filósofo vai ajudar esse leigo a não querer a ter a aprovação das pessoas, e esse leigo vai fazer várias perguntas e sabiamente esse filósofo vai falar para ele, vai responder de uma forma muito sábia, muito ponderada, muito pontual, tudo que ele pergunta, tudo que o leigo pergunta. Recomendo também para vocês, A Coragem de Não Agradar. Temos também este, que eu acho muito importante, se você conhece uma pessoa que está em estágio terminal, que é o conselho, que é o nome do livro, na verdade, é Aconselhamento a Pacientes Terminais. É da Eleni Vassão de Paula Cavalcante. Esse livro aqui, Aconselhamento a Pacientes Terminais. Então, o título já carrega praticamente tudo que ela vai abordar aqui dentro, né? Como você pode apresentar Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes nem ouviram falar dele ou não tiveram nenhum relacionamento com ele durante toda a sua vida. Como que você pode consolar essa pessoa, sabendo que ela vai deixar, às vezes, família, né? Pai de família aí vai deixar a esposa, vai deixar os filhos, uma mãe de família vai deixar seus filhos, seu esposo. Como que você pode consolar aquelas pessoas naquele momento? Mas, principalmente, ela vai abordar que você deve apresentar a vida eterna para aquela pessoa, para que ela
tenha ali, pelo menos nos últimos estágios da vida dela, um encontro com Jesus, para que ela seja salva e apesar de que ela morra, seus familiares vão sofrer, mas que ela tenha a vida eterna, que ela chegue ao céu e que ela fique no seio de Abraão. Então, essa autora é bem abrangente em relação a isso. Ela fala de uma forma que dá para entender, ela exprime muito bem o que é que a gente deve passar para essas pessoas. Então, eu recomendo para vocês. O próximo livro que eu tenho é de um autor muito conhecido, muito renomado, que é o Augusto Cury. Esse foi um dos primeiros livros que eu li do Augusto, que chama Ansiedade 3. Ciúme, o medo da perda acelera a perda. E ansiedade eu acho que é um box dos livros do Augusto Cury, e o ciúme está incluso. Ou seja, Augusto Cury vai dizer que a gente não deve orbitar na órbita dos outros, né? Gravitar na órbita dos outros. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem somos, reconhecer os nossos valores, porque se nós nos conhecermos, nós não vamos precisar da aprovação e também de possuir, o desejo de possuir o outro. Ele vai falar que se eu quero possuir o outro é porque eu não me possuo, eu não consigo me dominar. E ele também vai falar o seguinte: se você fica com muita insegurança em relação a outra pessoa, a sua amizade, ao seu cônjuge, ele vai querer fugir quanto antes, mais rápido. E quanto mais você quer dominar uma pessoa, quer que ela fique, mais ela vai querer ir embora. Porque as pessoas não gostam de se sentir muito aprisionadas, muito presas. Elas gostam de estar em um relacionamento, mas que elas podem, não vai ser algo liberal, mas que elas podem respirar, que elas podem pensar, podem ter opiniões divergentes. Saber que há confiança. Então, eu recomendo para vocês Ansiedade 3, Augusto Cury. Outro livro, eu tenho esse livro, uma resenha desse livro aqui no canal. Eu aconselho você a ver. Outro livro que é o meu primeiro contato com a autora, Marisa Lobo, Por que as pessoas mentem? Então, a Marisa, hoje eu acho que ela trabalha com política, mas se eu não me engano ela foi psicóloga, então ela sabe muito bem sobre alguns assuntos. Inclusive, ela fala, nesse livro, ela fala sobre a mentira, então ela vai dizer que existem vários níveis de mentira, né? Aquele nível de mentira que às vezes é patológico, é doentio, que deve ser tratado, aquela mentira que as pessoas gostam de querer ter algo em troca, ou mentira apenas para se beneficiarem, ou seja, tem vários tipos de mentira, e aqui ela aborda cada um. E aqui na capa tem a imagem do Pinóquio, então ela vai falar sobre a síndrome de Pinóquio, ou seja, as pessoas mentem e quanto mais mentem, mais sentem a vontade de mentir, porque no começo a mentira dá aquela saciedade de que o desejo foi atendido ou de que algo deu certo, mas no final isso nunca é bom. Lembrando que quem é o pai da mentira, ela sempre enfatiza também, então não é bom para nós. Marisa Lobo, que atrás tem uma sinopse do livro, e eu recomendo muito vocês lerem. Também aqui no canal tem uma resenha desse livro. Por fim, de psicologia ou autoajuda, do Lou Priolo. Ele é um escritor cristão, desejo de agradar os outros. Esse livro é muito bom, ele sempre aborda com bases bíblicas, com versículos bíblicos. Então, eu recomendo você a ler. Então, ele vai falar que nada deve ser feito somente para agradar as outras pessoas. As coisas devem ser feitas primeiramente para agradar a Deus, depois as pessoas, as coisas. Se não for para agradar a Deus, se você perguntar, Senhor, é para te agradar, e Deus ficar feliz, ou você sentir paz em seu coração, você faz para as outras pessoas. Mas se você vê que não vai agradar a Deus, que aquilo não está de acordo com os propósitos de Deus para sua vida, não faça, não tente se encaixar em algum lugar, não tente se entrosar em algum grupo só porque eles parecem ser legais, né? Às vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos uma amizade com uma pessoa ou com um grupo, ou ser de um estilo diferente, ou mudar, né? Isso não tem nada a ver. Mas a questão é quando a gente passa a querer muito aquela coisa, né? Ou seja, e quando a gente busca nas pessoas o que nós só encontramos em Deus, nós tendemos a nos machucar, a nos ferir. E aí que vem o esfriamento do amor, aí que vem também a negação ou
a mentalidade de pensar que a amizade não existe, que o amor não existe, mas existem sim. Só que nós precisamos colocar nossa confiança, o nosso coração todas primeiramente em Deus, para que a gente possa depois ter os nossos desejos sanados pelas pessoas e também sanar muitos desejos que as pessoas têm de nós, né? Esses são os livros de psicologia. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros de psicanálise. Bem, eu imprimi devido eu não gostar muito de ler digital e tal, mas enfim, aqui está Conceitos da Psicanálise, Afetos e Emoções, ou seja, vai ter uma abordagem mais psicanalítica e não psicólogo, de forma que a psicologia aborda, mas é uma forma também muito relevante, né, para quem gosta da área. E aqui ele vai falar mais a visão de Freud em relação a isso. E aqui ele vai falar o seguinte, em um dos parágrafos aqui, nos capítulos, ele vai dizer o seguinte: a vida emocional pode ser construída de padrões que se repetem com o tempo. Ou seja, a minha mentalidade, as minhas emoções são construídas com o tempo, são construídas quando eu me amadureço, quando eu me conheço e assim sucessivamente. Ou seja, eu recomendo para vocês alguns conceitos podem ser um pouquinho difíceis de entender, mas depois que você pega, você consegue ler. E aqui também vai dizer que o afetos e as emoções, os nossos afetos e emoções começam dentro da nossa barriga da nossa mãe. Ou seja, porque a criança, mesmo sendo tão pequenininha, quando a mãe já descobre que está grávida, ela pode falar para a criança, pode cantar, porque isso vai ser muito bom. Então, quando a criança nascer, ela não vai desconhecer a voz daquela mãe, daquele pai, dos familiares, daqueles que já o rodeavam quando a mãe estava grávida, quando os pais estavam grávidos, porque a criança já conhecia, ou seja, os afetos e as emoções começaram dentro já do útero da mãe. O outro que eu tenho, Conceitos da Psicanálise da Angústia, do autor Reich Emanuel, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, Conceitos da Psicanálise da Angústia. Então eu ia falar de onde que vem, né, os conceitos de como a psicanálise aborda essa questão. Aqui também psicanálise para as crianças, inclusive eu quis apostilar esse livro porque eu também trabalho com crianças e eu não li ele ainda, não li nenhuma página, mas eu já quero começar a lê-lo rapidamente porque é muito importante, né? As pessoas que trabalham com crianças saberem sobre como as crianças funcionam na visão psicanalítica, mas depois eu também verifico outras visões. E por fim, eu tenho aqui um livro sobre constelação familiar, sobre o Bert Hellinger, que ele vai falar constelações familiares, reconhecendo a ordem do amor. Eu também apostilei, eu até iria comprar o livro físico mesmo, mas eu resolvi apostilar porque ficou um pouco mais em conta. E esse livro, eu li um pouquinho dele também, mas eu não me comprometi, porque é um livro bem grande, bem amplo, tem amplo conhecimento, então tem muitas coisas para poder ensinar. Então, eu quero realmente estudá-lo, antes de começar somente a lê-lo. Então, estes são os livros que eu tenho de psicanálise, constelações familiares e também de psicologia. E aí, você conhecia algum deles? Eu espero muito que sim, porque com certeza são livros edificadores, que têm coisas para poder ajudar na nossa vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal aqui embaixo, isso ajuda o canal a crescer e também fortalece os nossos laços literários. Espero muito que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você o achou útil, e até a próxima resenha.